Acho que depois de todas as apresentações anteriores, é indiscutível a falência do lugar de controle em que a humanidade se colocava perante a natureza. Esse inimigo real e biológico colocou o lugar narcisista da humanidade em xeque novamente. Em minha produção, pedida pelo INPC, eu refleti algumas modalidades de lidar com a castração da posição imaginária de semideus em que nos víamos, focando principalmente na via histérica e na negação. Vou começar pela mais óbvia, que é a negação. E aqui eu me vali do livrinho de Dunker, que é A Arte da Quarentena para Principiantes. Nele, Dunker difere entre a negação do tolo, que desconhece a importância do medo, do confuso, que lida com a angústia transformando-a em medo real e se deixa levar pelo pânico generalizado, e por último, a negação do desesperado, que justifica e alimenta sua angústia pré-existente com o fatalismo do vírus. Eu vou deixar a critério de vocês para identificar exemplos para cada um desses tipos, mas o espectro negacionista toma conta do discurso brasileiro de forma absurda, né? Duvido muito que formas dele não tenham chegado até vocês, mesmo que em forma de piadinha ou xiste, né? Da mesma forma que temos acesso a informações empiricamente comprovadas, essa mídia sancionada pelo governo não para de pregar como os dados são exagerados e que tudo não passa de uma farsa esquerdista, né? Para nos mantermos confinados dentro de casa e estagnar a tão importante economia do Brasil. O prejuízo para tudo isso não para nas fake news compartilhadas por criaturas que dizem que o PT destruiu a vida delas, né? A separação da população em polos extremos nessa briga abre margem para a renovação de velhos preconceitos e a ressurreição de fantasmas de intolerâncias muito mal enterradas por nós mesmos, né? A projeção da angústia em minorias se torna uma resposta comum em movimento de massa, inconformados com a importância microscópica que a gente tem diante do grande esquema das coisas. Então, melhor projetar no outro, né? Acho que para aumentar essa imbecilidade, a gente é obrigado a ouvir como esse vírus é democrático, que ele não discerne entre pobres e ricos ou entre políticos e cidadãos. Esse discurso, que estamos todos em um mesmo barco, não só negligencia, como também alimenta o ódio contra as diferentes classes sociais, os diferentes grupos étnicos, as sexualidades não cisgêneras e qualquer outro tipo de minoria, né? E a forma como a massa repete ignorantemente essa fala elitista é digna de um estudo separado, e eu não vou entrar aqui. Mas é interessante ver como a pandemia tem muito a nos ensinar sobre o alcance da humanidade de, bom, supostamente controlar as contingências trazidas pelo real, né? Quem aqui não planejou seu 2020? Quem não colocou um pouquinho de fé naquelas metas impossíveis que a gente sempre promete no começo de ano, né? Assim, eu vou ser fitness, vou ser tudo isso, né? Então, eu tinha até comprado um planner. Eu preenchi ele nos 2 primeiros meses, assim, de 2020, com um monte de compromissos, lugares que eu ia estar. Eu não preciso nem dizer que o planner foi pro lixo, né? 2020 foi um grande tapa na cara do controle imaginário, que esse discurso científico tanto cobiçava. Bom, assim começou 2020, né? Com o confinamento domiciliar, uma atmosfera permanentemente de imprevisibilidade e terror constante do que está para além das nossas portas, né? E as consequências disso, como todo bom sintoma, são subjetivas e singulares. Mas eu foquei parte do meu trabalho em conjuntos de sintomas histéricos que podem ser identificados na clínica psicanalítica. A primeira saída histérica bastante mencionada na minha pesquisa foi a hipocondríaca, né? Com uma cobertura midiática onipresente, é difícil escapar da sugestionabilidade e não ficar se identificando, né?
de cada pequeno desconforto que a gente sente no corpo, como se fosse Covid. Então, qualquer coisinha, né, assim, dor nas costas, Covid, tosse, Covid, né. Outra possibilidade histérica de encarar isso é pela belle indifférence, né, negando a realidade que grita através de telas por todo lugar, e ao invés disso a gente cria uma própria. Seja ela uma construção exorbitante do que está acontecendo, né, exagerando todos os fatos e entrando em pânico com isso, ou uma menosprezante e porra louca, vamos pro bar e foda-se, a indiferença dá margem para crises histéricas, onde o sujeito ataca todos os que não se encaixam em sua ideologia quase psicótica, que só ela vive. Você tá aqui, né, o exemplo do presidente, então, por exemplo. E, indiferentemente da estrutura clínica, o psicanalista Zizek comenta em seu novo livro dedicado ao tema da pandemia 5 estágios de lutos que passamos nesse período de constante perda, né? O primeiro é uma negação generalizada da situação. Depois percebemos a raiva de estar passando por isso sem que um bode expiatório único consiga ser identificado. A seguir, entramos em uma barganha com nós mesmos entre o que realmente está acontecendo e a minimalização assim, da gravidade do ponto que chegamos. E se a gente não conseguir achar um equilíbrio saudável para tudo isso, para nos mantermos funcionais, acordar, levantar da cama, surge a depressão com seu pessimismo apocalíptico. Por último, o psicanalista deixa em aberto a pergunta de para onde prosseguir e qual seria um possível estágio final de aceitação. Lacaniano chato como eu sou, eu não consegui resistir de meter aí o La Symptôme no meio da minha produção para discutir isso, mas seja como for a resposta do sujeito, o isolamento definitivamente exacerbou o sofrimento daqueles que já se queixavam de sintomas antes da pandemia. Na clínica, vemos os ansiosos tendo mais ataques de pânico, os depressivos se afundando ainda mais em um abismo, os paranoicos criando mais delírios persecutórios e os esquizofrênicos se isolando mais e mais de suas próprias realidades. A demanda por tratamentos psicoterápicos entra em uma progressão geométrica, né, nesse meio tempo, mas ainda é difícil de saber os efeitos exatos e concretos na clínica psicanalítica. Um segundo tema que eu me dediquei no meu artigo foi a escolha forçada pela análise virtual. Para o horror dos psicanalistas ingleses, né, o real do vírus implicou diretamente em zonas de conforto proporcionadas por um setting analítico prêt-à-porter, e pela primeira vez analistas dinossauros foram implicados a se adaptar ao século XXI e escolher entre os recursos virtuais ou morrer e perder sua clínica. Eu acho que é uma responsabilidade ética do analista respeitar a quarentena, se responsabilizando também pelos efeitos do afastamento social para a construção de um laço analítico, né? Temos um comprometimento com a nossa praxis para que ela não se interrompa, que ela não caia no limbo. Mas enquanto houver mal-estar, há de ter a psicanálise. Sendo o pivô de uma análise a transferência, eu dialoguei um pouquinho como nos fazemos presente como analistas pelo ato, no aqui e no agora, pelo semblante de objeto A. E se é pelo olhar e a voz como pulsões que presentificam o analista como semblante na análise e não seu corpo imaginário, por que não ter uma análise online? Não é como se o analisando fosse impedido de comparecer com seu gozo, né, com seus equívocos e seus atos falhos apenas pela distância física. A linguagem não se importa com a localização geográfica. Ela se faz ouvir e ecoar mesmo através de um dispositivo eletrônico. O sujeito não se limita, o sujeito do inconsciente não se limita a se expressar apenas pela verbalização. O corpo e as ações falam.
Por isso, eu acho que é importante a gente refletir sobre o uso da câmera, tanto por parte dos analisandos quanto por parte do analista, para o manejo clínico em caso a caso. Claro que quanto mais recursos possuímos, mais problemas serão gerados, né? Atender o paciente na própria casa dele abre brechas para eventos externos de entrar no meio da análise. Então, familiares abrem a porta, desavisados, né? Animais de estimação não entendem por que o dono não está dando carinho para eles e muitas vezes pulam na frente do computador ou ficam latindo. E, assim, acho que na minha própria clínica eu percebo que o importante nesses momentos de, né, tropeços pelo real é importante agir, receber o acaso e aproveitar ele a favor da análise. Um bom exemplo que eu separei disso foi de uma analisanda minha que foi interrompida pelo seu gato pedindo carinho, se esfregando na câmera do computador. Né? Eu joguei verde, postei na histeria caricata dela e sugeri que ele estava demandando bastante atenção. Né? E nisso ela completa com "está parecendo comigo" e segue descrevendo como consegue fácil a atenção de um marido que alimenta os surtos dramáticos dela. E graças a esse gato que entrou, interrompeu o que ela estava falando, ela conseguiu pela primeira vez falar sobre suas necessidades de atenção constantes. Eu acho que a análise online deixou de ser uma opção ou um estilo de cada um. Né? Na pandemia, é uma imposição circunstancial e um imperativo ético para a gente apaziguar o sofrimento dos analisandos. Nisso, Birman chega a dizer que aceitou a análise online para não deixar os analisandos no vazio por tempo indeterminado. Ele sacou que, bom, a gente não sabe quando isso vai acabar, se isso vai acabar, então vamos lá, adapte-se. E ele também não deixa de reiterar a presença do corpo pelo registro da imagem e da voz, disponibilizados graças a plataformas de videochamada, né? Nessa eu entrei um pouquinho em Miller para discutir que como a pulsão escópica é a responsável pela implicação do imaginário no gozo do sujeito, enquanto a pulsão invocante, a da voz, nos aproxima da estrutura linguística do inconsciente. Para não deixar de citar um pouco de Lacan, ele em 64 afirma que no nível escópico não estamos mais no nível do pedido, ou seja, da demanda, mas do desejo do grande outro. É o mesmo no nível da pulsão invocadora, que é a mais próxima da experiência do inconsciente. Assim como a minha colega Márcia observou no início da jornada, eu me deparei com depoimentos de psicanalistas sobre seus analisandos dando o máximo de si nessa nova modalidade virtual. E eu penso que a incerteza que o dia seguinte traz deve apertar bem forte esse botão da angústia de castração que faz o sujeito se mexer, né? E outro fator que com certeza empurra o sujeito na produção, em uma análise, segue a lógica de não ter outra saída senão a de resolver isso que o acompanha para todos os cômodos que ele vai, sem escapatória de outros espaços ou distrações. Mas já outros analisandos, né, usaram a pandemia como um pretexto justo para interromper a análise ou pechinchar com o analista uma diminuição do preço, né? Mesmo considerando as dificuldades em suas individualidades de caso a caso, eu acho que dá para ver as resistências que só ficam mais escancaradas. E essa insistência do sujeito de não querer lidar com a falta, continuar a gozar com seus sintomas de que tanto reclama na análise. Como analistas, eu acho que somos encarregados continuamente de manejar essa retificação subjetiva do sujeito, responsabilizando pelo seu desejo e clareando o preço que se paga pelas suas formas de gozo, né? O manejo pode ter, sambado um pouco nessa transição de presencial para virtual, mas acho que precisamos manter nossas bases teóricas bem afiadas para nos adaptarmos bem na clínica.
Agora, dizer que a análise virtual não existe é responder a partir da negação que eu destaquei no início. Tipo, eu acho bom esses analistas levarem essa resistência deles para a própria análise, mas ok, continuemos. Bom, mesmo sendo um tema extremamente interessante, eu vou deixar de lado as minhas considerações sobre o luto na pandemia, graças, né, ao tempo e tal, e para finalizar minha fala com algumas considerações sobre a guerra. A gente viu muitos comentadores da pandemia traçar esse paralelo entre o combate mundial contra o coronavírus com uma guerra. E eu acho que essa metáfora só evidencia a quebra de noção, de normalidade que a gente cria imaginariamente e passa a nos implicar como sujeitos com o real da morte. Eu li uma entrevista feita pela Isso durante a minha pesquisa, em que sobreviventes da Segunda Guerra comentam essa comparação entre a pandemia e a guerra. Eu recomendo pelo interesse, é interessante ver as divergências que essa entrevista traz, né? Alguns dizem que é uma comparação idiota, já que a gente se encontra confortavelmente entretido com televisões e celulares, e home office, computadores, né, seguros dentro de casa. Enquanto em uma situação de guerra a gente tem o quê? No background o som de bombas aéreas devastando casas vizinhas e uma trilha sonora composta por metralhadoras, então é um pouco diferente. Já outros sobreviventes contam como durante a guerra ainda tinha liberdade de sair para tomar uma bebida, se relacionar com outras pessoas e etc. Na pandemia, somos obrigados a se manter isolado, né? E muitos falaram que preferiam uma situação de guerra clássica, né? Acho que no fim, tudo depende de ponto de vista e talvez um pouco de lugar de fala, né? É bom ver a origem de cada um desses sobreviventes. Mas, servindo-me desse paralelo feito pelo discurso comum, eu finalizei meu artigo destacando alguns pontos feitos por Freud em seu escrito de 1915, considerações sobre a guerra e a morte. Sobre a posição do Estado frente à guerra, Freud afirma que este permite-se qualquer injustiça, qualquer ato de violência que desonraria o indivíduo em detrimento do suposto bem comum. Mesmo não sendo uma guerra no sentido literal do termo, né, com um país inimigo a ser combatido, parece que o nosso governo atual gostou muito dessa ideia, né, e adotou umas medidas que se encaixam bastante nessa posição. E sem a menor noção das peculiaridades de ser brasileiro, o indivíduo lá que está ocupando a posição de presidente do Brasil decide copiar o American Way of Life, reproduzindo um discurso negacionalista que coloca como prioridade o lucro neoliberal de multinacionais parasitas, ao invés do número astronômico de mortes causadas pela sua própria negligência. E, continuando nessa linha, eu retorno a Freud em seu apontamento de que, quando a comunidade suprime a recriminação, também cessa a repressão dos maus apetites. E imagina, se Freud falava isso em 1915, eu só consigo imaginar o que ele diria sobre as atrocidades que o ser humano está sendo capaz de cometer contra seus outros quando os limites culturais são levantados, né? Em momento de guerra, acho que a linha tênue que nos mantém dentro da lei da cultura parece se dissipar um pouco, né? E é só pensar nos aumentos de atos violentos reportados e a brutalidade policial perante as minorias. Outra afirmação que eu achei que encaixa perfeitamente com a conduta do presidente é a de que nosso intelecto só pode trabalhar de maneira confiável se estiver preservado das influências de fortes emoções afetivas. Bolsonaro parece propositalmente colocar seu intelecto de lado para atuar com base em suas crenças pessoais sobre todas as decisões que toma, né? Sua opinião passa a ser lei. E enquanto isso, a ciência é atacada e
ele continua com seu discurso irracional, mesmo seu amiguinho caindo do poder, sem a menor consideração de dados levantados por profissionais muito mais capacitados que ele. Bom, a continuação dessas considerações de Freud é feita em seu artigo com o nome de Nossa Relação com a Morte. É interessante destacar suas observações feitas sobre como lidamos com o real da morte antes e depois de uma tragédia. Anteriormente à guerra, ele afirma que mostrávamos a tendência inconfundível de deixar a morte de lado, de eliminá-la da vida. O assunto da morte era um tabu desnecessário de se comentar. Ele era racionalizado ao máximo e cercado de misticismo. Com o coronavírus, temos que encarar um número grotesco de mortes, todo dia, que poderiam ser evitadas, caso nossos governantes escolhessem a vida ao invés da bolsa. Outro ponto levantado por Freud é a irrepresentabilidade de nossa própria morte. Achei isso bem interessante, porque nosso inconsciente não trabalha apenas com negações e afirmações. Ele é articulado pelas ambiguidades que o simbólico traz. Então, uma sentença fatalista de você vai morrer é impossível de ser inscrita em nossa psique. O inconsciente está convencido de sua imortalidade. Mesmo vendo os números de mortes crescerem exponencialmente nos noticiários, a gente se coloca como exceção. Como psicanalista, eu posso dizer que me preocupa o que será do sujeito em nosso novo normal e quais serão as formas sintomáticas que se destacarão em nossa clínica a partir dessa distopia em que vivemos. Como sujeito, eu só torço para não atravessar o espelho da loucura e perder a capacidade de retornar a uma realidade comum. E é isso. Encerro aqui a minha apresentação.